Esse vídeo eu demorei um ano para gravar. E eu queria muito fazer isso porque quando eu precisei eu não tive informação e eu acho importante compartilhar um pouco também de como que foi a minha experiência com a perda gestacional. Então esse vídeo ele faz parte de uma série de vídeos que estou gravando para contar como que foi a minha experiência. Eu vou contar sobre o primeiro trimestre, como que foi a descoberta da gravidez, quais exames que foram feitos, quais sintomas que eu tive, como que foi o pré-natal pelo SUS. Depois também vou contar sobre a perda, como que aconteceu, quais foram os sintomas, o motivo da perda gestacional, como que foi no hospital. E por último eu vou contar como que foi o processo do luto, como que eu passei por tudo isso junto com meu marido e por que que eu levei tanto tempo para gravar um vídeo. Eu realmente queria ter compartilhado isso com o mundo bem cedo, antes mesmo de completar um ano, mas eu entendi que eu não estava pronta para esse momento. Nesse vídeo em específico, eu vou contar sobre o primeiro trimestre, como que foi a descoberta da gravidez, quais foram os sintomas, se eu senti dor, não senti dor, como que foi contar para os parentes e principalmente como que foi o início do pré-natal pelo SUS. Vocês vão perceber que eu vou às vezes desviar meu olhar, mas é que é muito detalhe. Eu realmente quero trazer muita coisa, quero trazer um conteúdo rico, compartilhar o máximo da minha experiência, porque quando eu precisei, quando eu fui buscar informação, eu não encontrei. Quando eu precisei de informação, eu não sabia nem mesmo por onde encontrar. Então, o principal objetivo de eu estar gravando essa série de vídeos sobre a minha perda gestacional é para informar, para que outras mulheres também não se sintam sozinhas, saibam que é algo comum de acontecer, não algo normal, mas é algo realmente comum de acontecer e que às vezes a resposta está só em Deus. Claro, eu preciso avisar que este vídeo, a série toda, né, os vídeos todos que eu tô gravando sobre a minha perda gestacional são vídeos bem sensíveis. Então, se você não está realmente querendo saber sobre isso, por favor, troque de vídeo, vá ver um outro tipo de conteúdo, mas aqui eu realmente vou abrir bastante os detalhes, não tanto porque também não quero ser barrada pelo YouTube, mas o principal aqui, o meu principal objetivo é trazer o máximo de detalhes possíveis e vou tentar também trazer algumas imagens para vocês. Bom, começando, eu quero falar um pouquinho sobre como que foi a descoberta da gravidez, né? O meu ciclo, ele sempre foi bem certinho, né? Há alguns anos eu tomei anticoncepcional, depois eu parei, porque eu não gostava muito da reação que eu tinha. Eu acho que o medicamento me deixava muito neutra, eu não conseguia sentir muitas emoções, muitos sentimentos. Então eu parei e comecei a acompanhar por tabelinha. Como meu ciclo sempre foi perfeitinho, não tinha como dar erro. Mas uma coisa que acontecia, um padrão que acontecia no meu ciclo é que quando eu passava por um período muito estressante mesmo, a minha menstruação ela atrasava de 2 a 3 dias. E naquela época eu estava passando por um momento muito estressante, eu não lembro qual que era, mas eu lembro que realmente estava uma pilha de estresse, uma pilha de nervos, então eu já sabia que minha menstruação iria atrasar. E assim foi. Minha menstruação atrasou 2, 3 dias. Como isso era comum em momentos de muito estresse, eu não dei muita bola. E fui vivendo a minha vida, fui fazendo minhas coisas e fui colocando na minha cabeça, ocupando minha cabeça de outros assuntos, né? Eu sempre informo pro meu marido, pro Alex, como que tá o ciclo, né? A gente tem uma ótima comunicação sobre os nossos corpos, inclusive, né? Então ele sabia que minha menstruação estava atrasada, eu sempre avisava ele, mas tanto eu quanto ele, a gente foi seguindo nossas vidas porque era comum, era normal em momentos de muito estresse. O meu ciclo dá uma atrasadinha ali. Mas se passou uma semana, 2 semanas
E em algum momento na minha cabeça veio: o que está acontecendo? E eu senti a cólica, mas não vinha um sangramento. Eu senti a cólica, depois de um tempo eu comecei a sentir uma cólica diferente. A cólica da menstruação é uma cólica em que a gente sente, eu chamo ela de cólica ampla. A gente sente em várias partes assim do corpo, às vezes eu sinto até vindo da barriga mesmo, né? E aquela dor vai ficando mais específica dentro do útero. Mas essa cólica que eu sentia era exatamente como se fosse um cutucãozinho de dedo, como se tivesse alguém cutucando o dedo, entende? Então, ali acendeu uma luzinha na minha cabeça. Essa cólica tá estranha. Eu nunca senti isso. Isso aqui tá comum? Depois, em seguida, eu comecei a pensar: nossa, será que eu tô doente? Será que tá tendo algum problema nos meus ovários? Vou ter que fazer exame? Tá muito estranho, muito estranho. É... Mas a vida foi indo, os dias foram se passando até que meu marido veio me perguntar sobre a minha menstruação. E aí, desceu? Eu, não. Mas eu sinto cólica, então está para descer. E ele insistiu: não, vamos fazer o teste, vamos fazer o teste. Isso era de noite, né? É, nós tínhamos um teste guardado em casa, a gente sempre tem o nosso kit salva-vidas em casa, né? Então eu tinha um teste e ele queria porque queria que eu fizesse. E eu não queria fazer porque de alguma forma eu acho que eu sabia qual seria o resultado, mas eu tava com um pouco de medo. Aí eu consegui dar uma enrolada nele e falei: não, vou esperar a primeira urina da manhã porque é mais confiável. Eu realmente enrolei ele porque no teste não dizia a necessidade de ser a primeira urina da manhã. Então já existem vários testes, baratos inclusive, que não precisa mais ter esse cuidado de ser a primeira urina da manhã, né? Dormimos e eu acordei naturalmente muito cedo. Eu acordei 7 horas e não é um horário muito comum pra mim. Acordei 7 horas, pulei da cama, peguei aquele teste, fui pro banheiro e fiz. Na hora que aquela tinta vermelha foi subindo pelo teste, saiu um tracinho, saiu o segundo tracinho. Naquele momento, parecia que não existia mais nada à minha volta. O mundo todo sumiu, parecia que tava só eu e o teste naquele banheiro, eu não escutava mais nada na minha volta. Eu moro em apartamento, então dá pra escutar um pouco os outros vizinhos, né? Quem mora em apartamento sabe do que eu tô falando. Foi um momento em que eu fiquei realmente sem saber o que fazer. Sabe a caixa preta que todo mundo fala que os homens têm? Pela primeira vez eu entrei nela e realmente foi um momento inusitado. Eu não pensava em nada, não sabia o que fazer. Eu fiquei imóvel vendo aqueles dois tracinhos no teste. Depois que eu retomei a consciência, a minha alma voltou pro corpo. Eu fui até o quarto, acordei o Alex e ele arregalou o olho, olhou pro teto. Eu tenho certeza que naquele momento a alma dele saiu. Aquele homem não estava ali naquele momento por uns 2, 3 segundos. De repente ele começou a dar muita gargalhada e ria, e ria, e ria. Eu comecei a rir junto com ele. E agora, o que vamos fazer? A gente saiu correndo, fomos em um laboratório, fizemos o HCG. O resultado em 2 horas, a gente já teve o resultado em 2 horas, conseguimos acessar online. E naquele resultado foi confirmado a gestação. Para quem não sabe, o exame do HCG ele pode ser feito sem precisar de uma prescrição médica, né? Então a gente consegue fazer de forma particular. E eu fiz aqui, não sei se vou conseguir mostrar. Aqui deu o resultado e nesse exame ele já veio com uma tabelinha para que eu conseguisse acompanhar, saber mais ou menos quantas semanas de gestação eu estava. Então eu estava com menos de 9 semanas, mas o exame confirmou a gestação. Preciso dizer que gravidez, gestação, maternidade é um mundo extremamente novo. É um mundo onde tu descobre uma série de informações que
nem na escola, nem seus pais, nem seus amigos te informam. Então a gente foi correndo pro posto de saúde, isso era à tarde, e nesse posto de saúde ele é do SUS, né? Então nós começamos o pré-natal pelo SUS, a gente era dentro das condições que nós tínhamos, né? Realmente foi uma gestação, uma gravidez inesperada, não estava dentro dos nossos planos. Nosso plano era 2 anos para frente, 2 anos depois, porque a gente ainda estava esperando o meu marido terminar a faculdade. Nós fomos pro posto de saúde da Terezinha, da Santa Terezinha. Eu vou explicar um pouquinho como é que funciona aqui, né? Eu moro em Pelotas, no Rio Grande do Sul, então cada posto de saúde, não sei se é a mesma coisa assim nas outras cidades, mas eu vou explicar como que é aqui. Cada posto de saúde, ele atende uma região de um bairro, né? E o bairro onde eu moro tem 2 postos de saúde próximo. E nós fomos para o posto de saúde da Santa Terezinha. Nesse posto de saúde, por que a gente foi nele? Porque o meu marido, ele é atendido lá, ele já foi atendido lá. Quando ele teve pneumonia, ele fez todo o tratamento lá. Então, nós entendemos que este era o nosso posto de saúde e nós fomos para lá. Chegando lá, parecia que a equipe estava mais preocupada em tentar descobrir aonde que eu deveria ser atendida. Porque eles afirmavam que ali não era o meu posto de saúde e não conseguiam buscar informação de para onde que eu deveria ir. Mas não negaram o atendimento, iniciaram muito rápido o meu pré-natal, fizeram testes rápidos, me deram a caderneta da gestante. Então eu fui atendida por uma enfermeira, tá? Inclusive esse atendimento ele também é feito para o acompanhante. Então os testes rápidos que foram feitos para mim também foram feitos no meu marido, né? São testes de HIV, entre outros que eu não vou saber dizer aqui, mas é uma caderneta. Eu adorei receber isso aqui porque tem muita informação. Isso aqui é tanto para a gente fazer o acompanhamento, né, do andamento da gestação, como também para o médico fazer, o médico, a médica e as enfermeiras, a equipe, né, fazer as anotações e fazendo o acompanhamento da gestante. Então aqui tem informações também de vacina, tem gráficos também para a gente conseguir ir acompanhando a perda ou o ganho de peso, né, tanto nossa quanto do bebê. Então aqui elas também marcam um pouquinho sobre a gestação, se é a primeira, se é gemelar ou não. E também a gente tem que passar por dentista, né, para saber se tem alguma cárie, alguma infecção, porque tudo isso tem que ser tratado para que não haja complicações na gravidez e nada disso seja passado para o bebê. Aqui também na caderneta vem informações sobre parto, como ter o parto natural, né? E eu amei isso aqui, entende? Eu achei muito bom porque tem informações muito completas e obviamente não é algo que vai servir apenas para a primeira gestação, né? A gente vai conseguir aproveitar essas informações para uma próxima. Então, voltando a falar especificamente sobre o primeiro trimestre, eu gostaria de frisar aqui a questão da informação, do mundo da maternidade, do mundo da gestante. É um mundo extremamente novo. É uma série de informações, de preocupações e de responsabilidades enormes que de repente do dia para a noite vêm para as nossas costas. E é uma grande preocupação porque a gente está gestando um ser, né? Um ser humano ali. É muito importante fazermos o máximo possível para que o bebezinho se desenvolva e possa nascer com vida, com saúde, né? Então era um momento em que eu não me preocupava com a minha saúde, eu me preocupava com como que eu poderia melhorar a saúde do bebê por meio da minha. Não sei se eu consegui entender muito bem, mas principalmente sendo o primeiro trimestre, tudo quanto era informação que eu encontrava, sempre vinha aquele mega aviso, né? O primeiro trimestre é o mais delicado, é o mais sensível, é o que mais tem risco de aborto, e não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Foi tanta informação que eu consumi e que veio à minha cabeça e também tinha o medo de estar me informando de forma errada.
errada, de estar buscando fontes não confiáveis, que isso me deixou numa inércia. Eu fiquei realmente uma semana de cama. Durante uma semana eu não conseguia fazer nada, eu fiquei deitada e tudo que eu conseguia fazer era ficar buscando mais informação. Eu não tinha ânimo para fazer nada, eu tinha até mesmo medo de ir até o banheiro, com medo de que eu fosse fazer alguma ação errada e isso fosse causar a perda do meu bebê, né? Então foi um momento ali de muita tensão e principalmente o fato de não ter outras pessoas próximas a mim que já tivessem passado por essa experiência. Eu tinha amigas, mas não são tantas, né? E parece que tem assuntos que não são falados, não são compartilhados, que a gente só fica sabendo realmente por experiência própria. Então foi um momento muito, muito tenso, muito difícil para mim essa uma semana em que eu fiquei realmente de cama pelo tanto de preocupação que eu tinha e pelo tanto de medo que eu tinha. Mas meu marido veio, conversou comigo, eu consegui retomar o ânimo e depois dessa conversa que nós tivemos, eu consegui buscar uma energia, eu consegui acessar a energia da gestação. Porque é divino, você está gestando uma vida está se criando dentro de você. E a partir dali, bora, vamos fazer acontecer, vamos andar, vamos fazer a vida acontecer, porque não dá para ficar parado. Se eu ficar parada, a criança vai continuar crescendo, vai continuar se desenvolvendo e daqui a poucos meses já tá aqui, né? Então foi um momento ali de muita tensão para mim, porque eu estava num mundo novo, num mundo que não estava planejado naquele momento. E eu estava tomada de informação e de responsabilidade e de cobranças que eu não esperava ter naquele momento. Então, dentro desse primeiro trimestre, nós fizemos tudo o que nos era possível. Eu ia fazer o exame de sangue, eu perguntava para a enfermeira, para a técnica que estava tirando o meu sangue ali, e perguntava como que foi tua gestação, que orientação tem para me dar. Eu perguntava para todo mundo, todo e qualquer profissional de saúde que eu encontrava, eu pedia informações, porque eu não sabia qual era a minha fonte mais segura. Eu não sabia quais eram os protocolos que eu deveria seguir durante a gestação, né? E eu não sabia, eu não tinha certeza. Eu não tinha, na verdade, confiança de que as informações que tinham sido passadas para mim no posto de saúde se eram confiáveis. E dentro desse período, desse primeiro trimestre, nós fizemos tudo que estava ao nosso alcance. Realmente nós em nenhum momento negamos ou nos atrasamos de buscar exame, de buscar ultrassom, de buscar medicamento. Ah, tem que tomar multivitamínico. Já está comprado, já estou tomando. Então nós realmente fizemos, eu e meu marido, fizemos tudo que nos era possível durante a gestação, principalmente no primeiro trimestre, porque era tudo muito novo, né? Então, ah, o dinheiro que estava guardado com foco para outra coisa, não interessa. Vamos pegar aquele dinheiro, vamos pagar o ultrassom, porque eu vou contar um pouquinho mais sobre como que foi o atendimento pelo SUS, mas muitas coisas a gente precisou fazer por fora do SUS, a gente precisou fazer de forma particular. Os sintomas que eu tive foi enjoo, não tive tanto ao ponto desses enjoos me impedir de seguir com a vida, mas eu tinha bastante, tinha principalmente de manhã, às vezes um pouco à tarde, às vezes à noite. Tinha dias que eu passava o tempo todo com enjoo, mas não era um enjoo a ponto de realmente precisar colocar algo para fora, né? Mas era um enjoo muito estranho, onde que ficava um gosto de metal na boca. Quando eu tomava água, era pior. Eu não sou muito de tomar suco, eu não gosto muito de refrigerante, não sou muito fã de chá, raramente tomo. Então a minha bebida principal, a minha bebida preferida é água. É a única bebida que me mata a sede. Eu realmente estou sempre, ó,
Estou sempre aqui tomando água. Eu realmente me hidrato bastante, não tenho problema nenhum de beber água e nesse período foi difícil. Porque de tudo que eu consumia, a água era o mais difícil. Eu tomava a água e eu ficava mais enjoada ainda. E eu sabia que eu precisava tomar bastante água, eu precisava me hidratar. Mas, gente, era uma sensação muito ruim mesmo. Eu ficava me forçando a tomar água e depois eu passava mal. Então era uma sensação, um conjunto de sensações muito desconfortáveis. Outra coisa também que eu senti, eu não senti vontade de comer coisas estranhas, mas a minha fome ela aumentou. Eu comecei a sentir fome mais rápido do que antes, né? A nutricionista acabou orientando de aumentar um pouquinho mais a quantidade da comida. Eu vou contar um pouquinho depois sobre isso. E dores no baixo ventre. E eu entendia que eram dores comuns porque o útero está crescendo, né? Tem um serzinho crescendo ali. Então eu sempre entendi que era uma dor muito comum. Mas conforme a gestação foi passando, essa dor é exatamente embaixo da barriga, né? Essa dor ela foi aumentando. Eu tive também bastante desconforto para dormir, eu dormia bastante de lado, né? Porque é a postura que a gente tem que priorizar para dormir durante a gestação. Então, às vezes, até mesmo para eu virar de um lado para o outro, doía, mas doía, ao ponto de eu não conseguir virar na cama. Tive sensibilidade também nos seios, então em alguns momentos eu não conseguia dormir de barriga para baixo, ou não conseguia dormir virada para o lado de forma que o seio encostasse no colchão, né? Então eu fui tendo esses desconfortos no primeiro trimestre e também isso foi aumentando no decorrer da gestação. Aqui eu vou falar especificamente sobre como que foi o meu atendimento no SUS. Eu já expliquei que a gente começou o pré-natal em um posto de saúde, que é no posto de saúde da Santa Terezinha, e esse atendimento ele foi feito, né? Nós fizemos os exames rápidos, houve o acolhimento ali, mas havia uma grande preocupação ali do pessoal do posto de saúde de saber aonde que eu deveria fazer meu pré-natal. Porque cada posto de saúde atende uma região de um bairro, né? E no bairro onde eu moro tem dois postos de saúde. Então, pelo meu endereço, eles não conseguiam identificar se o meu posto de saúde era o Y ou se era o X. A triagem foi feita, os testes rápidos foram feitos, eu ganhei ali uma série de caixinhas de ácido fólico para eu tomar até a próxima consulta, né? Eles acabaram marcando uma consulta para mim, que seria primeiro ali com a enfermeira, com a enfermeira-chefe, né? E então eles falaram, olha, na próxima consulta, quando tu vier aqui, nós vamos te informar qual é o posto de saúde que atende o seu endereço. Porque a gente acha que esse aqui não é o posto de saúde do seu endereço, né? Ok, fui para casa, fiz o que precisava ser feito, tomei o ácido fólico, fui cuidando da minha saúde. Assim que voltei para casa, corri também para nutricionista para saber o que, que precisava ser feito, né? Nesse atendimento na nutricionista, a nutricionista foi particular, ela não é do SUS, né? Mas da nutricionista ela já identificou o meu sobrepeso, né? E já me orientou também ali sobre como cuidar dos alimentos. Mas voltando para o SUS. Voltei para consulta com a enfermeira-chefe. Ela fez novamente ali o acompanhamento que precisava ser feito. E naquele dia, uma funcionária deveria me informar para qual posto de saúde eu deveria continuar o meu pré-natal. Isso não foi feito porque a funcionária esqueceu de buscar essa informação, né? Então eles pediram para que eu deixasse o meu telefone, que eles iriam me ligar dali a 2 dias no máximo, para me informar o que eu precisava fazer, para onde que eu precisava ir. Beleza, fiz a consulta, fui para casa, aguardei esses 2 dias, não recebi uma ligação, aguardei mais 3 dias, não recebi nenhuma ligação. Tentei fazer ligação para o posto de saúde, ninguém atendia, o telefone só tocava, só tocava. Enfim, aquilo começou a me trazer um mal-estar, porque
tinha uma sensação de abandono. Eu sei que pode ser um pouco exagerado, mas naquele momento, com todas as emoções à flor da pele, era isso que eu comecei a sentir. E muito porque era algo muito inusitado, algo muito novo, eu não sabia quais informações que eu deveria confiar, eu não sabia quais próximos exames que eu deveria fazer, quando que faz ultrassom, quando que não faz, porque pelo SUS tem uma orientação. Agora, se a gente olhar, dar um Google ali, tem outras orientações de uma série de ultrassons que a gente precisa estar fazendo, né? Então, nesse momento ali que eu não consegui contato com o posto de saúde, né? Eu acabei decidindo ir direto até a Secretaria de Saúde, pedir essa ajuda. Então eu informei lá para eles o que estava acontecendo e eles me ajudaram, me passaram uma, não sei se é requisição, o nome do documento, eu acho que não é este. Mas enfim, me passaram um documento e me disseram que o meu posto de saúde, que eu deveria fazer o meu atendimento no posto de saúde da Salgado Filho, né? E no final, o que, que aconteceu realmente? Como eu expliquei, cada posto de saúde atendia uma região de um bairro, mas a minha rua, a região onde eu moro, ela não está cadastrada para ser atendida por nenhum desses bairros, né? Então é uma região neutra, praticamente. Mas dentro da localização, o posto da Salgado Filho fica mais próximo, então eu fui encaminhada para lá e fiz a continuação do meu pré-natal ali. Então, já estabelecida no posto de saúde correto, a médica fez novamente outras avaliações, né, passou outras orientações. Realmente, todas essas consultas que eu passei, tanto com a enfermeira quanto com a médica, foram consultas longas, demoradas. Demoradas no sentido de que foi o tempo necessário, mas é um tempo mais longo do que nós estamos acostumados a ver em consultas, tanto particulares quanto em SUS, né? Eu já fui em consultas de clínicas particulares que a pessoa, o profissional nem olhou para o meu rosto, só me prescreveu ali alguns medicamentos e tchau, né? Foi um dinheiro jogado fora. Mas nessa consulta com a médica, ela me passou alguns exames de sangue, passou para mim e para o meu marido. Essa é uma forma que o SUS tem de integrar mais o homem na gestação, integrar mais o homem nesse processo da gravidez junto com a mulher, né? Então esses exames foram passados tanto, não os mesmos, obviamente, né? Mas eu acabei fazendo exame de glicemia, de grupo sanguíneo para saber qual era o meu tipo sanguíneo, né? O hemograma completo, HIV, toxoplasmose. Esse é um exame também muito interessante que eu não sabia que precisava ser feito e foi identificado que eu não tenho anticorpos. Se não me engano é isso mesmo, né? Que eu não tenho anticorpos para toxoplasmose, então eu preciso tomar cuidados redobrados com relação à alimentação, para não correr o risco de eu pegar toxoplasmose, né? Fiz também exame comum de urina, e também tive encaminhamento para o primeiro ultrassom. Já nessa consulta, a própria médica falou o seguinte: o ultrassom demora. Se vocês têm a possibilidade de fazer de forma particular, façam. Porque pode acontecer de passar todo o período da gestação e ainda não chamarem vocês para fazer o ultrassom. E foi exatamente isso que a gente fez, a gente seguiu a orientação dela, saímos de lá e marcamos o ultrassom de forma particular. Eu vou falar um pouquinho sobre alimentação. Na triagem que eu fiz no SUS, eu tive orientações sobre alimentação. Então, nos exames que fizeram em mim, a primeira coisa que falaram, né, era sobre o meu sobrepeso, né? Então falaram ali um pouquinho, explicaram que dentro do peso que eu tô, dentro do IMC que eu estava, o ideal seria eu não ganhar peso ou ganhar no máximo 4 quilos. Então, dessa consulta, eu e meu marido já saímos para uma nutricionista. A gente encontrou uma nutricionista particular, né? Eu sabia que iria ter um encaminhamento para uma nutricionista pelo SUS, mas quando?
qual data que isso iria acontecer, né? Pelo que eu entendi, assim, da explicação, isso ia acontecer um pouquinho mais tarde, ia ser demorado. Então, assim que a gente voltou para casa, eu já pesquisei uma nutricionista e encontrei uma perto de casa e nós fomos lá. Então eu já estava com os exames prontos, ela deu uma olhada nesses exames e dali ela me passou uma série de orientações em relação à dieta, o que comer, a quantidade de comer, os horários para eu comer, né? Ela fez toda uma avaliação da minha rotina, então ela não veio só me enfiando uma dieta, ela fez realmente uma boa avaliação sobre o meu dia a dia e me deu essas instruções. E algo que ela bateu bastante na tecla, que afirmou de todas as formas possíveis, era o perigo da toxoplasmose. Então ela acabou me orientando a sempre higienizar todos os alimentos. Não, e não é passar só embaixo da água da torneira. Eu precisava deixar de molho ali na água sanitária, né? Tem uma água sanitária específica. Eu vou falar que não é publi, obviamente, né? Mas a marca IP, principalmente aqui na minha região, é uma das marcas onde que no rótulo ele informa que o produto ele serve tanto para limpeza da casa, limpeza doméstica, como também para limpeza dos alimentos. E foi exatamente essa marca que a nutricionista nos orientou. Então, sempre quando a gente compra verduras, frutas, legumes, eu deixo alguns minutos de molho na água com uma colher de sopa da água sanitária para que toda e qualquer bactéria, vírus, não sei o que é exatamente, né? Mas para que tudo aquilo que possa me fazer mal e me dar a possibilidade de adquirir toxoplasmose seja nula, né? Então é como se a gente tivesse voltado para a época da pandemia. Tudo tinha que ser higienizado. Tudo tinha que ser extremamente higienizado. Ela também acabou me orientando um pouquinho sobre os alimentos fora de casa, né? Então era para eu evitar café. Em casa eu parei de tomar café, cúrcuma, alguns outros alimentos assim que eu precisava cortar. E ela também falou que em outro trimestre algumas dessas orientações de alimentação iriam mudar, então teria alguns alimentos que hoje eu poderia consumir, mas ali no futuro eu teria que cortar, né? E como eu não tinha dieta, então foi a primeira vez que eu fui numa nutricionista, e a primeira vez que eu tive realmente uma dieta de nutricionista, foi um pouco difícil. Não foi muito, porque eu e meu marido, a gente já estava há alguns meses em um processo de eliminar todos os ultraprocessados da nossa casa. A gente já estava fazendo essa mudança da nossa alimentação, mas de uma forma muito devagar, muito lenta, para que a gente não voltasse atrás, né? Então, por causa da gestação, nós tivemos que acelerar esse processo, né? Então, diminuir sal, diminuir açúcar. Eu já não consumia direito açúcar, eu colocava açúcar apenas no leite, que eu gostava de tomar leite com achocolatado. Então, eu colocava um pouquinho mais de açúcar, mas era o único momento que eu colocava açúcar, assim, né? Eu não tomo café com açúcar há anos, então isso não foi um problema para mim, não foi difícil. Questão de sal também aqui em casa a gente já consome uma quantidade baixa, tanto que às vezes nossos alimentos ficam meio, acho que comem sem sal, né? Então é um processo que a gente já estava realizando aqui de mudança da nossa rotina. Academia, eu já estava indo à academia, eu tinha feito 3 meses em uma academia e depois eu troquei. E nessa academia nova, acho que eu fiquei uns 2 meses antes de descobrir a gestação. E quando eu descobri, fui lá na academia, eles mudaram meus exercícios para alguns exercícios mais leves, né? Focado principalmente na esteira ali. Então aumentou meus exercícios de esteira e diminuiu um pouquinho a musculação. Continuei fazendo, mas a dor que eu sentia embaixo da barriga, no baixo ventre, tinha algumas caminhadas, alguns dias que eu terminava de fazer a esteira e aquela dor aumentava. Isso começou a me incomodar, eu comecei a achar aquilo um pouco preocupante, talvez achar que não fosse muito normal. Bom, para encerrar essa primeira parte do vídeo, né? Nós vencemos o primeiro trimestre, foi um momento de muita alegria para a gente. Até aquele momento nós não tínhamos contado
para muitos amigos, para muitos familiares, nós contamos para algumas pessoas em específico mais próximas, até porque a gente sabia que precisaria de outras pessoas, né, para poder nos ajudar, poder contar um pouquinho da experiência delas, para a gente conseguir também viver esse primeiro trimestre da melhor forma possível. Então, fechado o primeiro trimestre, deu exatamente perto do meu aniversário. Então, no meu aniversário de 28 de agosto, eu chamei amigos e familiares para comemorar o meu aniversário numa pizzaria, num rodízio. E nesse dia, nós contamos para todo mundo ali que nós estávamos esperando um bebê e que a nossa família iria aumentar e que viria aí um serzinho de Deus para estar conosco. Então, como tínhamos vencido o primeiro trimestre, foi um alívio, assim. Parece que vem uma certeza assim agora, nada mais de grave pode acontecer. Agora é só aproveitar a gestação. Eu comecei a ficar mais livre, mais tranquila, comecei a me permitir, a sonhar mais com o bebezinho, a sonhar mais em ser mãe daquele serzinho, mas a vida é uma caixinha de surpresas e não foi bem assim. Mas eu vou deixar para contar no próximo vídeo.